Vamos lá. Essa aula basicamente é para dar uma visão geral dos tipos de catarata e algumas associações frequentes, algumas doenças mais comuns, né? O que é entendido basicamente como a catarata? Eh, a catarata é a perca ou a perda da transparência do cristalino, que comumente conocemos como opacificação do cristalino. Essa primeira imagem, em um corte da lâmpada de fenda, obviamente apresenta um cristalino completamente transparente. Né? E todos vocês sabem que o cristalino funciona como uma lente que, junto com o poder refrativo da córnea, o objetivo fundamental é desviar os raios luminosos e focar na retina. Né? Quando um cristalino perde a transparência, obviamente a transmissão da luz através do próprio cristalino está dificultada e as imagens começam a aparecer embaçadas, né? E isso, obviamente, traduz o primeiro sintoma para o paciente, a visão embasada, né? Agora, são diversos tipos de catarata, né? A catarata pode comprometer o núcleo do cristalino, pode comprometer o córtex ou camadas específicas, por exemplo, como a área subcapsular anterior ou posterior, né? E dependendo dos tipos de catarata, o compromisso visual vai ser mais intenso, né? A segunda imagem, obviamente, é típica de uma catarata nuclear, e a terceira imagem é típica de uma catarata subcapsular. Quais que são os mecanismos de perda da transparência, né? O cristalino pode perder a transparência por diversos mecanismos, né? Um dos mecanismos descritos é a formação das fibras opacas. As fibras cristalinianas normalmente são transparentes e elas podem, em sua totalidade, virar opacas. Né? Pode acontecer a metaplasia fibrosa, não é comum, mas acontece em alguns casos. A opacificação epitelial, as células epiteliais que originam as fibras cristalinas, elas podem virar opacas. Pode acumular, se acumular pigmento por um processo degenerativo, geralmente se associa às cataratas senis, e pode acontecer formação de depósitos de material extracelular que leva à perca da transparência do cristalino. Existe uma classificação etiológica, né? Dependendo da causa da catarata. A catarata pode ser congênita, quando elas já se apresentam no momento do nascimento, e ela pode ser adquirida, pode se apresentar depois do nascimento. A mais comum é a catarata senil. Qualquer tipo de trauma, ele pode dar origem a uma catarata. As cataratas podem ser complicadas, secundárias a processos inflamatórios intraoculares, como as uveites. As cataratas podem ser patológicas, podem acontecer por deficiência de nutrientes, por exemplo, como a vitamina D, podem acontecer secundárias à radiação, e dependendo da atividade da pessoa, pode considerar-se inclusive catarata ocupacional ou tóxica, dependendo das circunstâncias, né? De acordo com a idade, é interessante porque é uma classificação que mais é utilizada, sobretudo na área cirúrgica. A catarata pode ser mole, geralmente são cataratas moles em pacientes menores de 25 anos,
mesmo que elas estiverem muito opacas. A catarata pode ser dura, dependendo do tempo, por exemplo, de desenvolvimento da catarata. Se a catarata acontece desde os 5, 10 anos e o diagnóstico, a cirurgia se faz em torno de 25, 30 anos, essas cataratas podem ser duras, mesmo que a pessoa não tiver uma idade avançada, né? Mas o mais típico é que as cataratas duras se apresentem em pacientes de idade avançada. De acordo com a localização, a catarata pode ser subcapsular, em contato com a cápsula, pode ser cortical e pode ser nuclear. Agora, aqui, por exemplo, temos uma catarata leve que já compromete o núcleo central do cristalino, mas as outras camadas, nessa primeira imagem, também já tem certo grau de compromisso. A seguinte imagem da direita superior, obviamente, é uma catarata nuclear mais avançada, e a última imagem é uma catarata muito avançada, uma catarata nuclear que já tem um componente cortical, o córtex também está muito opaco, né? Essa classificação da catarata, dependendo do grau de opacificação, é muito importante para saber, inclusive, planear a cirurgia, né? O primeiro caso, por exemplo, aqui, se esse paciente for submetido a uma catarata, a uma cirurgia de catarata, estamos sabendo que é uma catarata que vai ser mole e que a técnica cirúrgica nesse tipo de catarata tem que ser planeada adequadamente. Às vezes, as cataratas moles são as cataratas se associam a cirurgias, às vezes, muito difíceis, né? Outra forma de olhar as cataratas com um enfoque completo do cristalino, olha uma catarata nuclear avançada, branca praticamente, com compromisso do córtex, e, obviamente, em sequência, se essas cataratas permanecem por muito tempo sem ser operadas, elas podem evoluir, o córtex pode sofrer um processo de liquefação e o núcleo, que é mais denso e mais resistente a esse processo de liquefação, sedimentar e dar origem ao que a gente conhece como cataratas morganianas. Essa última imagem é típica de uma catarata morganiana, né? Esse tipo de cataratas, a penúltima catarata aqui é uma catarata leitosa, elas têm que ser avaliadas adequadamente para planear a cirurgia, porque o procedimento cirúrgico pode ser muito complicado se o cirurgião não vai preparado desde o começo para realizar esse tipo de cirurgia. Já as cataratas corticais podem apresentar-se de diversas formas. O compromisso pode ser generalizado a todo o córtex, pode se apresentar áreas mais de opacificação mais extensa, ou podem apresentar-se, por exemplo, como esta segunda imagem na parte central inferior, como se for uma catarata em árvore de Navidade, né? Ou em árvore de Natal. Navidade é o termo em espanhol para Natal, né? Essas cataratas, dependendo da direção da iluminação sobre a catarata, de como estão dirigidos os raios luminosos, elas podem apresentar-se, inclusive, de diversos tipos de cores, né? As cataratas corticais são as que menos comprometem a visão, mas nesses estadios, obviamente, a acuidade visual vai estar muito comprometida. E aqui são imagens para mostrar diversos tipos de cataratas subcapsulares. Só que as cataratas nem sempre se apresentam como formas típicas
subcapsulares sozinhas. Elas se apresentam predominantemente como subcapsular, mas podem ter um componente cortical muito importante. Ou, inclusive, podem ter um componente subcapsular acentuado, mas com um componente nuclear, com uma catarata nuclear já importante, né? As formas típicas de cataratas subcapsulares, obviamente, se associam a pacientes usuários crônicos de corticoides. Outros tipos de catarata cortical, o que já comentei anteriormente, esse, por exemplo, é uma catarata em árvore de Natal. É um tipo raro de opacificação do cristalino, caracterizado por depósitos policromáticos em forma de agulhas, no córtex profundo e no núcleo também, né? Que podem ser isoladas ou associadas a outras opacidades. E é uma catarata que é descrita frequentemente em pacientes com distrofia miotônica, né? Outras formas de catarata, outras imagens de catarata em árvore de Natal, a gente vê com frequência, ou de vez em quando, algumas cataratas desse tipo. Em relação à catarata congênita, rapidamente, a catarata congênita é a opacificação do cristalino que se apresenta ao momento do nascimento. A catarata pode ser classificada como infantil, quando ela se apresenta depois ou desenvolve durante os primeiros anos da vida. Esses dois conceitos estão relacionados a conceitos de fisiologia e alguns mencionam que é melhor falar sobre, como termo mais correto, cataratas do desenvolvimento, né? Os tipos de cataratas, os tipos morfológicos. As cataratas podem ser polares anteriores, quando estão no centro, geralmente, anterior do cristalino, no polo anterior. Elas estão em contato com a cápsula e comprometem a área capsular. A catarata pode ser polar posterior, na parte posterior. Essa catarata polar posterior, obviamente, pelo compromisso da cápsula, se tem que ter muito cuidado quando se faz hidrodissecção, porque pode se produzir uma ruptura espontânea dessa área da cápsula em torno à catarata polar e produzir uma queda espontânea da catarata no interior do olho ao vítreo, né? A catarata pode ser sonular ou lamelar, tá? Essa é uma catarata que compromete uma camada específica do cristalino. A catarata pode ser coronária, que compromete só os polos, a periferia do cristalino. Pode ser pontilhada ou pontata, pode ser total, nuclear, pode se apresentar somente nas suturas do cristalino ou pode ser membranosa. A catarata polar anterior, quando ela é congênita, geralmente é bilateral e ocorre paralelamente à separação da vesícula do cristalino da superfície do ectoderma, resultando na formação tardia da câmara anterior com contato entre o polo anterior e a córnea. E ela pode ser adquirida, por exemplo, quando geralmente se associa a úlceras com perforação da córnea, né? Aqui temos algumas imagens. A área de opacificação, localizada, obviamente, inclusive em forma piramidal, no centro e da superfície anterior do cristalino. E aqui, na segunda imagem, temos essa catarata polar anterior e, obviamente, com um componente de uma catarata nuclear intensa também, né? Os sintomas, obviamente, quando se apresentam em crianças, a criança não fala, obviamente, dependendo da idade que não enxerga
e os sintomas são referidos pelos pais, né? Geralmente é caracterizada quando é congênita como uma pequena opacidade branca no centro da pupila, no polo anterior do cristalino, e o compromisso da acuidade visual quando é polar, localizada e não tem compromisso adicional do cristalino, não tem um grande compromisso da acuidade visual. E geralmente essa catarata permanece do mesmo tamanho e é unilateral no 90% dos casos, né? A catarata polar posterior, aí temos algumas imagens. Se associa a persistência da xaloides posterior, da artéria xaloides. O quadro clínico, já aqui tem se não apresenta sintomas, esse tipo de catarata já se associa a um compromisso visual importante, porque ela geralmente coincide com o ponto nodal do globo ocular e o compromisso da visão pode ser muito importante. Quando se faz uma iluminação difusa do cristalino, a opacidade é central, com transparência do cristalino em torno da opacificação, e pode se apresentar em alguns casos opacificações lineares. No exame com lâmpada de fenda, opacidade disposta em várias zonas concêntricas, e a substância do cristalino dentro e fora da região afetada está clara, né? O reflexo vermelho nesses pacientes tem um escurecimento central e, obviamente, um brilho periférico, né? As cataratas coronárias, a etiologia mais frequente aparece na puberdade devido a um defeito do crescimento das fibras do cristalino durante a infância. Aí temos algumas imagens. E aparece clinicamente como uma coroa de opacidades ovais perto da periferia, né? Essas são as cataratas coronárias, não tem muito compromisso da acuidade visual, mas obviamente se tem compromisso de outras partes do cristalino, do núcleo, tem que ser operadas, né? Essas são imagens das cataratas pontilhadas, elas não comprometem muito a acuidade visual, são imagens de cataratas suturais, elas podem, dependendo da localização, se é mais posterior, podem gerar um compromisso importante da visão também. Outras formas de catarata sutural, essa imagem aqui no centro, obviamente vai comprometer mais a acuidade visual do que essa imagem aqui dessa catarata da direita ou à esquerda, né? E as cataratas membranosas, obviamente elas se apresentam sobretudo em pacientes jovens que apresentaram catarata desde crianças e eles não foram operados no momento adequado, né? E essa catarata, no transcurso do tempo, produz uma reabsorção das proteínas do córtex e nucleares e fica somente as membranas capsulares anterior e posterior de um aspecto muito fibroso. Operar essas cataratas é muito difícil, porque essas membranas são muito duras e é difícil fazer uma capsulotomia. Normalmente, na cirurgia, se tem que utilizar uma tesoura de vanas, às vezes para produzir um foramen central, ou às vezes utilizar o próprio vitrector para poder realizar um corte dessas membranas. São cataratas difíceis de fazer uma cirurgia. Essas são cataratas membranosas também, que obviamente a apresentação pode ser mista, com um componente de catarata nuclear importante ainda, mas já com uma fibrose importante das membranas capsulares. Aí temos umas imagens de catarata lamelar ou sonular.
geralmente são bilaterais e com opacificações de regiões específicas, né? A lâmpada defenda uma camada de opacificação comprometendo o núcleo fetal, contorneando o centro e o córtex transparentes, né? Por isso se conhece como catarata sonular. Aí temos umas vistas frontais e laterais da catarata. Ela normalmente acontece durante a embriogênese e está relacionada à deficiência de vitamina D ou cálcio durante a gravidez ou a influência de substâncias tóxicas. A catarata pode ser total, o cristalino está completamente opaco, e nesses casos, a pupila, obviamente, quando se olha essas crianças, é completamente opaca, né? Uma mancha branca, e se associa a infecções maternas nos 3 primeiros meses de gravidez, principalmente pelo vírus da rubéola vírus, né? A catarata nuclear congênita são imagens típicas, somente o centro se encontra opaco e o córtex ela pode estar completamente transparente. Obviamente, dependendo do grau de catarata, o núcleo vai estar mais opaco, né? Quais que são as complicações mais importantes da catarata congênita? O estrabismo, sobretudo quando o paciente apresenta catarata em um olho, quando a catarata é bilateral, a criança que não é operada no momento adequado, ela vai desenvolver baixa visão bilateral e, obviamente, a manifestação principal nessas crianças vai ser o nistagmus e a ambliopia, obviamente, e sobretudo ela é mais intensa quando as cataratas são unilaterais. Agora, dentro das cataratas adquiridas, a catarata senil é a mais frequente. E esse tipo de cataratas se caracterizam por uma opacidade progressiva, bilateral do cristalino, que afeta geralmente idosos que não que não têm doenças oculares ou sistêmicas, né? Obviamente, um paciente de idade avançada que tem doenças oculares pode apresentar cataratas secundárias mais prematuramente e pode apresentar também algum componente senil, né? A etiologia não está muito bem estabelecida qual que é a causa da catarata senil. Tem muitas teorias que falam de distúrbios da permeabilidade da cápsula do cristalino, por exemplo, distúrbios no metabolismo do cristalino, o excesso de exposição a raios ultravioletas, falam de distúrbios endocrinos associados à idade e também de um componente hereditário. E por que isso? Porque nem todas as pessoas acima de 60 anos desenvolvem catarata, né? Obviamente, a incidência da catarata é muito mais avançada, no entanto, a idade é mais avançada, né? Essas cataratas, as cataratas adquiridas, podemos classificá-lo como corticais, quando o componente, basicamente, a opacificação é predominantemente no córtex, é a catarata mais prevalente. A catarata pode ser nuclear ou pode ser mixta, corte nuclear, né? E dependendo da patologia, pode ser associada à hidratação das fibras do cristalino e a coagulação das proteínas do cristalino. São os dois mecanismos que são descritos geralmente associados ao desenvolvimento desse tipo de cataratas. Os sintomas
são comunes e muito conhecidos, tem uma diminuição indolora e gradual da visão. Os pontos pretos podem ser fixos, a diminuição da visão durante o período noturno, diplopia monocular ou inclusive poliploidia pode apresentar-se em alguns pacientes, dependendo do tipo de catarata, aumento do índice refrativo na fase inicial, sobretudo as cataratas nucleares miopizam muito e o paciente tem a sensação de que está enxergando bem de perto, diminuição do índice de contraste e de cores, que é importante, uma característica que se apresenta nas cataratas senis. São imagens, novamente, que já apresentamos no começo, de cataratas corticais de tipo senil. Quais que são as complicações que se associam à catarata? O paciente pode desenvolver um glaucoma secundário à catarata, sobretudo em cataratas avançadas, quando o cristalino está intumescente, pode se apresentar um glaucoma agudo que se conhece como glaucoma facomórfico. O cristalino se apresenta inchado, aumentado de volumen, ocupando grande espaço da câmara anterior, e a câmara se encontra, obviamente, muito estreita, né? A resolução do caso é cirurgia, né? O glaucoma pode ser secundário devido a catarata hipermadura, por exemplo, nos casos de glaucoma facolítico, ou, inclusive, pode se apresentar no transcurso do tempo um glaucoma facoanafilático. E aqui, nesse caso, não somente existe uma reação inflamatória, senão já uma reação autoimune às proteínas do cristalino. Por isso se conhece como glaucoma facoanafilático. No glaucoma facolítico, simplesmente não há uma reação imunológica, simplesmente um componente inflamatório devido à extravasação das proteínas do cristalino. E a catarata pode ser morganiana, um estágio nas cataratas com núcleo, cataratas hipermaduras, com liquefacção do corte e núcleo duro, né? As complicações, então, pode haver um glaucoma secundário, quando a catarata está avançada e se compromete o sistema de suporte do cristalino, da própria catarata, pode haver uma subluxação ou um deslocamento do cristalino devido às degenerações da zônula, pode haver uma uveitis secundária e pode existir uma endoftalmite facoanafilática. A esclerose senil é um processo fisiológico que acontece com a idade. As fibras velhas do cristalino se comprimem em direção ao centro, com perda de água, e o núcleo aumenta em tamanho e volume, porém permanece transparente, né? A catarata nuclear senil é um processo de esclerose nuclear senil patológico, no qual a transparência se vê comprometida, né? Novamente temos imagens de cataratas nucleares de intensidade crescente. A última é uma catarata avançada, nuclear avançada. E aí, para classificar as cataratas, academicamente tem esses diversos tipos de estadios para cataratas nucleares, para cataratas corticais e para cataratas subcapsulares. Obviamente, por questões acadêmicas, pode ser importante isso, mas por questões práticas, a classificação da catarata deveria ser muito mais simples, né?
Os sintomas, já falamos, diminuição gradual da visão, visão defeituosa durante o dia, visão fotópica, e aumento do índice refrativo, a miopia que já mencionamos anteriormente. Os sinais que podem ser apresentados não se correlaciona com os estágios da catarata cortical. A catarata cortical, obviamente, compromete menos a acuidade visual. O reflexo vermelho na catarata nuclear senil, anel vermelho em torno da opacidade, né? E devido aos depósitos de melanina, sobretudo com esse aminoácido tirosina, o cristalino pode ter um cor preto na catarata negra ou catarata brunescente, né? As cataratas traumáticas são opacidades do cristalino resultante de um trauma ocular. De acordo com o tipo de trauma, o traumatismo, se é penetrante, pode ser pequeno, com alta velocidade, a opacidade às vezes é linear e localizada. Quando o trauma já é amplo e de baixa velocidade, a inchação do cristalino é completa e a catarata se apresenta com ruptura e em forma de nebulosa, né? Se o traumatismo é contuso, usualmente a causa da catarata é cortical, em forma de roseta ou rosa, né? E nesses casos de trauma sempre se apresenta esse anel de Bosseus, né? Aí temos a primeira imagem, um anel de Bosseus, e diversos tipos de catarata que se associam a diversos tipos de trauma. Quando, no entanto, obviamente, o trauma é mais severo, a catarata é mais intensa, né? E, obviamente, o desenvolvimento da catarata é muito violenta nos traumas onde tem uma ruptura importante da cápsula, né? Quando tem um trauma ocular, além de olhar a presença de catarata e outras complicações que podem ser em relação a compromisso do íris, sempre se tem que olhar aqui, dilatar bem a pupila para ver se esse tipo de catarata que se desenvolveu por secundário a um trauma não tem um compromisso da sonula. Isso é muito importante porque quando não se conhece ao paciente, por exemplo, a gente que vai operar a Montes Claros, a gente conhece os pacientes só no momento da cirurgia. E se o paciente não foi avaliado, dilatado adequadamente, esses detalhes passam por desapercebidos. Mas descrever esses detalhes e saber com antecedência que é uma catarata complicada ajuda muito a planear a cirurgia e a evitar complicações intraoperatórias. Se eu sei, por exemplo, que esse paciente tem uma desinserção da sonula e que a catarata está subluxada no eixo ou na região superior ou inferior, eu já planeio a minha cirurgia para ver se dá para fazer uma cirurgia intracapsular, tá? Ou uma cirurgia extracapsular com o implante de um anel de expansão capsular, dependendo do grau de desinserção, quanto que está desinserida essa sonula. Porque se a desinserção é extensa, é melhor planear uma cirurgia intracapsular com uma fixação escleral. A catarata traumática, obviamente, não somente se pode apresentar por um trauma mecânico, os traumas elétricos podem desenvolver diversas formas de catarata. E dependendo da intensidade do trauma elétrico, a catarata pode ser, inclusive, muito violenta. Aí
as imagens de um caso clínico que foi descrito nessa revista, no Jornal de Medicina de New England, com esse tipo de catarata, olha, uma catarata cortical em um paciente, um eletricista de 42 anos que sofreu um acidente elétrico com descarga de 14.000 volts. Depois de 4 semanas, se diagnostica esse tipo de catarata e, obviamente, ao fundo do olho apresentava atrofia do nervo óptico e essas manchas algodonosas típicas de um infarto da retina, né, e de um processo inflamatório. Obviamente, esses traumas elétricos não somente podem gerar esse tipo de catarata, mas podem gerar compromisso importante da retina e do nervo óptico. E as cataratas complicadas são as opacificações do cristalino associadas ou devidas a uma doença ocular. Quais que são as causas das cataratas complicadas? Por exemplo, quando o problema é a córnea, uma úlcera severa pelo processo inflamatório, pela perfuração ocular da córnea, pode gerar uma catarata. Né? Processos inflamatórios da esclera, as esclerites agudas e crônicas, podem se associar à formação de cataratas. O cristalino pode estar subluxado ou deslocado, então isso tem que ser classificado como uma catarata complicada. Quando tem um processo inflamatório, uma uveitis, uma iridociclitis, é importante considerar uma catarata complicada. Quando tem um glaucoma importante não controlado e quando tem doenças associadas à retina. Por exemplo, o paciente pode ter uma catarata, mas pode desenvolver um descolamento de retina. A retinopatia da prematuridade, por exemplo, pode gerar cataratas, a presença de um retinoblastoma, e se pode associar à presença de catarata também. Né? Então, nesses casos, se tem que ser classificadas como cataratas complicadas. E aí diversas imagens de cataratas complicadas, sobretudo associadas a processos inflamatórios uveais. As uveites, além de dificultar as cirurgias, quando se faz uma cirurgia tem que ser planeada adequadamente, não somente o tipo de cirurgia, tem que ser planeado o controle do processo inflamatório, que pelo procedimento cirúrgico as uveites podem ser reativadas de forma intensa. Há imagens de cataratas associadas a processos de esclerites. Nessa imagem inferior, escleromalácias severas, inclusive com afilamento completo de uma área localizada da esclera. Né? Hay cataratas complicadas asociadas a leucomas de córnea, secundario, por ejemplo, a uma úlcera de córnea. As demás son opacificações asociadas a herpes virus. Tá? Cataratas asociadas a trasplantes de córnea deben ser consideradas cataratas complicadas. Cataratas asociadas a procesos inflamatorios, a glaucomas agudos, por exemplo, uma catarata intumescente, um glaucoma facomórfico é uma catarata que deve ser classificada como catarata complicada. E o que eu falava anteriormente com vocês. Quando vocês avaliem um paciente com catarata, tomem seu tempo, dilatem bem a pupila para avaliar como que está esse cristalino, como que está essa catarata. Se se apresentar com essas características, com desinserção da zônula, com deslocamento da catarata ou do cristalino hacia a região inferior, mesmo que estiver no plano ou que estiver luxando para o vítreo, é importante descrever com detalhe para o cirurgião, ou quando vocês operem essas cataratas, para planear uma cirurgia com antecedência e falar com seu paciente que é uma catarata complicada e que pode ser uma cirurgia difícil. As cataratas patológicas.
geralmente são descritas como opacidades do cristalino devido a doenças sistêmicas. E a mais comum delas é a catarata diabética. Estas cataratas, clasificadas como cataratas diabéticas, no son aquellas cataratas que se presentan en un paciente con diabetes de edad avanzada. La mayoría de ellos son cataratas seniles. Esas cataratas diabéticas son verdaderas cataratas que se presentan en pacientes jóvenes con diabetes no controlada. Pacientes jóvenes que están con 400, 500 de glicose. Às vezes apresentam ou desenvolvem cataratas violentas. Eu tive a oportunidade de ver 2 casos de cataratas diabéticas. Uma paciente teve 18 anos e outro paciente teve 27. A opacificação, o embaçamento da visão se apresentou em torno de 2 a 3 dias. E quando a gente examina e é inexperiente, obviamente fala imediatamente que é uma catarata que tem que ser operada. Mas nesses 2 casos que a gente recomendou, primeira coisa, controle da glicose, depois de 2 meses de conseguir um controle completo da glicose em torno de 120, 130, os 2 casos regrediram. São cataratas que regridem. Y obviamente en algunos casos se presentan simplemente como componentes subcapilares anteriores o posteriores, mas pode se apresentar como uma opacificação completa do cristalino. E as cataratas falsas, que não são cataratas diabéticas, são em aqueles pacientes de idade avançada, obviamente que se apresentam em forma mais precoce, né? E aí são cataratas de tipo senil, que podem ser aceleradas, obviamente, na sua apresentação, por um pobre controle da glicose, né? O que produz essas cataratas diabéticas? Obviamente, esse metabolito, o sorbitol, que se produz quando os níveis de glicose estão aumentadas no cristalino, ela pode ser metabolizada de sorbitol e é praticamente como um manitou que puxa água, né? É isso que hidrata as fibras do cristalino e desenvolve essas cataratas violentas, né? Aí são formas de catarata que se apresentam em pacientes diabéticos, tá? Catarata diabética. E, obviamente, a última é um caso intenso, né? Que dificilmente esses casos vão regredir, né? Essas são cataratas típicas em pacientes com diabetes. Outra forma de cataratas patológicas, cataratas associadas aí ao hipoparatiroidismo. São descritas com baixos níveis de cálcio e que se associam à presença de opacificações subcapsulares. E, obviamente, produzem a malformação de novas fibras do cristalino, né? Essa parasitose pode se associar à presença de cataratas patológicas, a anquilostomosis, provavelmente associado a anemia ou malnutrição do cristalino ou as toxinas pelo próprio ankylostoma, né? Alterações nutricionais e catarata. Diversas doenças interferem com o metabolismo e a nutrição normal do cristalino. A galactosemia, manocidosis, doença de Fabry, deficiência de vitamina C e D. Todas elas podem se apresentar com diversas formas de catarata. Aí, uma criança com galactosemia e catarata, tá? Diversas formas de catarata que se apresentam nesses casos. Cataratas por radiação,
Elas podem ser produzidas por raios X e por diversas formas de radiação gama. O dano pode ser direto às fibras do cristalino, dano direto ao corpo ciliar, humor aquoso anormal, interferindo com a nutrição do cristalino, apresentando maiormente opacificação do córtex posterior. Esses são cataratas experimentais por radiação, que foi desenvolvido experimentalmente em ratos, diversos graus de catarata. As cataratas tóxicas, ou por toxicidade. As subcapsulares anteriores se apresentam em mióticos nasais do ouro e nas fenotiacinas. Quando se encontra essas cataratas subcapsulares anteriores, pensar nessas circunstâncias. E as subcapsulares posteriores, todo mundo conhece que se associam com frequência ao uso de corticosteroides tópicos e sistêmicos. Aí é um exemplo de cataratas por fenotiacina. São antipsicóticos e os mais frequentes são a clorpromacina e a tioridacina, que podem se associar ao desenvolvimento de cataratas. Bom, isso foi uma revisão teórica e rápida da aula de hoje. E se vocês têm perguntas, por favor, podem fazer. Se tem comentários, também são bem-vindos. Boa noite, doutor Segundo. Caroline está falando. Sobre essa catarata morganiana, ela é a gente chama de rubra, que é uma catarata bem dura. Olha, rubra é uma catarata, quando se fala sobre isso, esse termo é uma catarata que se aplica a uma catarata total. Onde inclusive o córtex está endurecido e obviamente uma catarata com muito pigmento, que você vê amarela, um pouco mais escura, né? Essas são as cataratas rubras. Catarata morganiana já é um termo que se aplica quando o córtex da catarata é liquefacto, ela vira como se fosse um líquido leitoso. E o núcleo, ele fica frotando no saco capsular, né? E ela geralmente cai para a parte inferior. Isso é uma catarata morganiana. E para fazer, geralmente, como você falou, faz um planejamento, mas nesses dois casos, geralmente faz uma FEC, ou para você conseguiria Todo tirar. tipo de catarata, quando você tem experiência, todo tipo de catarata, mesmo cataratas duras, mesmo cataratas leitosas, mesmo cataratas morganianas, podem ser realizadas de facomulsificação. Uma catarata, por exemplo, hipermadura, catarata leitosa, que está a pressão com uma pressão intracristaliniana muito grande, e que você encosta a cápsula e ela pode gerar uma bandeira argentina, uma rasgadura espontânea e rápida da cápsula, que não dá tempo de fazer uma capsulotomia, tudo isso pode ser evitado. Se faz incisões muito autosselantes, se utiliza um viscoelástico adequado, por exemplo, uma metila, um 4%, que é barata, ou se pode utilizar um Bitrax, um Hilo 5, por exemplo, que são viscoelásticos pesados, que mantém a câmara anterior muito funda e a pressão que compensa a pressão interna do cristalino, e se pode realizar uma capsulorhexis sem maiores problemas, né? Quando as incisões são autosselantes, se você não perde câmara, então a capsulorhexis, que é a parte mais difícil nesse tipo de cataratas, pode ser realizada sem maior problema, né? Mas isso tem que ser planeado, o cirurgião tem que saber que está frente a esse tipo de catarata. Além do visco, igual você colocou, você também planejaria um tipo de lente especial ou Não, não? não, lente especial não tem nada a ver, porque se a cápsula está intacta, você pode implantar a lente que você já escolheu para o paciente. Não Obrigada. tem que ser lente especial.
Mais alguma pergunta, comentário? Bom, se não tem mais perguntas, damos por encerrado essa reunião de hoje.